O Alessandro Rabelo é fundador e diretor da AMR Business Intelligence e está aqui pela primeira vez no Getap. Grande prazer te conhecer pessoalmente, Alessandro. Prazer meu, Suelen. Obrigado. Parabéns aí a time Celeris, a todos pela organização do evento. Muito bacana. Me sinto honrado de estar aqui no palco com vocês. Por gentileza, o palco é todo seu. Bom, eu conheço alguns de vocês aqui, né? Trabalhei muitos anos na parte de vendas. Vou contar um pouquinho da história da AMR para vocês entenderem o que a gente faz e como que surgiu essa ideia. Inclusive, até quem me ajudou, quem deu a ideia para mim estar aqui, nosso amigo Guilherme, o Everaldo também acabou contribuindo na formação da ideia desse projeto. E gradativamente a gente está construindo isso, né? Temos alguns outros companheiros que estamos juntos já trabalhando aqui também, então eu fico muito honrado de estar contribuindo. A AMR ela surgiu justamente em 2019 com a ideia de ajudar o agricultor, né, principalmente mais o agricultor, a tomar decisões de fertilizantes mais estratégicas. A gente sempre viu muito fortemente, né, um trabalho de consultoria no mercado de grãos, acompanhamento de balanço de oferta e demanda, onde que não tem, se o fundamento vai mostrar uma tendência de alta, quais são as ferramentas que a gente tem para fazer a gestão de risco do grãos. E no fertilizantes eu pude acompanhar isso dentro da empresa que eu trabalhei. Ajudei muito, né, vendo como que as empresas criam essa estratégia de negociação, estratégia de compra, se eu opero long, se eu opero short, e surgiu essa ideia, a gente começou com esse trabalho. O ano passado entrou também um grande companheiro, o Adair, pôde trabalhar comigo na área comercial. Ele fica no Paraná, mora em Campo Mourão, eu fico em Goiás, formei aqui em Goiânia, mas hoje eu moro em Mineiros. Bom ver até os nossos colegas daqui no mapa do Getap de produtividade também. Então, é um trabalho que a gente faz de acompanhar tendências, mudanças das dinâmicas, como é que está a produção, como é que está o balanço de oferta. Isso no último ano foi um negócio que destoou. No último ano não, eu já vi isso acontecer em 2008, eu já vi acontecer isso em 2012, e quem estava preparado pôde aproveitar boas oportunidades e não ocorrer menos risco, né? Que a gente teve risco de falta. Quem ouviu que ia faltar aí? Ninguém ouviu? Todo mundo ouviu no começo do ano, então não vou entrar no detalhe da guerra, mas hoje o tempo meu aqui são 20 minutinhos, eu trouxe um material bem bacana, a parte que eu mais gosto, para mostrar para vocês de como é que é o balanço e o que está acontecendo. Então a gente vai discutir um pouquinho, e para aproveitar que nós estamos aqui, vou focar no mercado brasileiro. Como é que está a previsão de fechamento de ano nossa, o que a gente tem ouvido da indústria, o que a gente tem sentido dos agricultores que a gente acessa Brasil afora, e também depois, na hora do debate, a gente pode aproveitar a visão de vocês quanto a isso. Tá, então, para começar, falando um pouquinho, esse mapa aqui, só para vocês entenderem, que normalmente quem faz, que entende. Ele é exportação menos importação de nutriente, tá? Não é ureia, não é sulfato, não é nitrato, é tudo junto e convertido para ponto de N. Tá? Então, todos os nitrogenados, como é que foi o fluxo em 2021, de onde saiu, né? Então, quanto mais azul, mais intenso lá, é o mais exportador líquido de nitrogenado, nutriente N. Quanto mais vermelho, ele é um maior importador líquido. Então, esse mapa ele é muito explicativo para a gente poder conversar. A gente pôde saber, né, ficou em forte alta os fertilizantes, e saiu em todas as palestras, que pesou no custo, né, de produção fortemente. Ele depende do gás natural. E a gente tem a questão da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, que ainda está com problema. A Europa, como um todo, ela é negativa. Se a gente somar lá os países europeus, aqui, o laser está fraquinho, mas se a gente somar aqui os países europeus, ele é um balanço negativo. Ela tem produção doméstica, mas é um importador líquido e, não menos importante, um grande fornecedor é a própria Rússia, pelo montante, pelo preço, logisticamente muito próximo. Então, a Europa, esse ano, pagou nitrogenados e ainda está pagando nitrogenados mais caro do que o Brasil. E se a gente for ver, o produto que vem do Brasil, inclusive até onde as maiores exportações nossas de milho, é do Irã, vem daqui dessa região do Oriente Médio, Arábia Saudita, né, dessas praças, né? O Egito, a África do Norte como um todo aqui, ó, por esses países terem sancionado a Rússia, estavam pagando muito caro no nitrogenado. Então, o mapa de 2022, ele vai mudar bastante. A gente está tendo uma mudança muito forte no fluxo.
esses dois países aqui, que são os maiores produtores, os maiores exportadores de nitrogenados, a Rússia, a partir de fevereiro, o volume dela foi reduzido para vários locais, e aqui a gente tem que dar um mérito para o Brasil de não ter se posicionado de forma laica e não ter interrompido o suprimento russo para o Brasil. Isso acabou pressionando fortemente as cotações aqui para baixo. Nitrogenado, principalmente ureia e tudo, a oferta russa, a oferta iraniana, pressionou as nossas cotações para baixo. A gente estava pagando no produto posto aqui mais barato do que a Europa. Tá? Então, isso está mudando, a gente está vendo o consumo indiano de nitrogenados bastante forte, ela até está importando mais, mas ela está produzindo mais também, está investindo mais na produção. Mas o ponto que a gente chama a atenção é, nitrogenados, eu vou mostrar mais à frente a curva dele, como é que está se comportando, mas hoje ele está andando mais lateralizado. O Brasil, o mercado de segunda safra, né, a safra de inverno, ele já tem um andamento também bastante avançado, a gente estima um saldo ainda de 30% entre o N e o K, via de regra a nível de Brasil, ou é só nitrogenado ou NK, ou a gente teve também uma entrada muito forte dos NPKs. Bom, fósforo, mesmo esquema, mesma lógica do slide anterior, mais azul, mais exportou, mais vermelho, mais importou. Então, aqui a gente tem uma diferença, né? Além, os principais continuam sendo aqui a Rússia, China e Rússia na exportação, só que tem um segundo lugar muito relevante, que é o Marrocos. Tá? Esse mapa, neste ano, ele vai dar uma mudada. Os Estados Unidos aqui, ele tem um volume líquido positivo, que esse ano está maior. Ele reduziu importações e aumentou a exportação. Este trabalho que a gente faz aqui, já existe alguma coisa diferente que é feito por lá. Não é da mesma forma que a gente faz, mas o produtor americano ele sempre é muito informado, então eles aproveitaram também para economizar, porque o custo lá subiu bastante. Tá? Fosfatados, como é que nós estamos de tendência para os próximos meses e o que está mudando aqui? A gente está vendo globalmente também o consumo de fosfatado reduzir para esse ano. Tá? Os dados oficiais da Associação Internacional de Fertilizantes mostram uma queda próximo de 5%. Aqui no Brasil, nós vamos falar do fechamento do ano, como é que vai ser, então eu não vou entrar em detalhes especificamente do fósforo agora, mas a gente está caminhando para entregar menos volume de fertilizantes esse ano do que o ano passado. A indústria, inclusive, na reunião da NPK em Curitiba, agora no mês passado, já está numa dúvida se é 10, 15, eles fizeram um cenário até com 17%. E quando a gente começa a ver os resultados de terceiro trimestre que estão saindo agora das indústrias, o terceiro trimestre, que é um dos mais fortes de venda, delas caiu bastante. Então, eles estão com 17%, algumas mais importantes, vendendo menos no terceiro trimestre. Então, realmente, a gente vai ter uma queda maior de consumo de fertilizantes. Ponto. A expectativa é que para o ano que vem, quem economizou vai ter que adubar mais. Essa é a visão da indústria como um todo. E faz todo sentido. A gente continua tendo, né, tivemos mais cedo a apresentação, que os estoques de alimentos continuam apertados. Todo mundo ouviu isso, né, tanto para trigo, milho e soja. Qualquer problema climático, qualquer interferência governamental, né, que a gente entrou pouco no detalhe disso por causa do tempo, mas esse foi um ano que a gente está vendo muito protecionismo, seja em exportação de alimentos da Índia, seja em exportação de fertilizantes da China. A China está com cotas de exportação e certificados. Então, esses volumes aqui eles foram comprometidos já antes da guerra, parte da oferta deles. Uma queda de em torno de 5 milhões de toneladas, tá? De matéria-prima. Aqui é nutriente, 5 é matéria-prima. Então, nós estamos tendo uma mudança nessa dinâmica, mas o que é a perspectiva para a gente falar do fosfatado? Ele tem um viés baixista, vamos falar até dezembro, janeiro. A partir daí, precisa de mais dados para a gente falar se continua ou não. Hoje já começou, hoje não, já tem um tempo, já começou muita movimentação de compras para a soja 23, 24. O Super Simples teve que cair para a gente não ficar com o estoque tão elevado. Nós vamos mostrar sobre isso na frente. O estoque brasileiro está caminhando para ser um dos maiores da história, né, fechamento do final do ano. A gente já viu o reporte de algum navio que saiu, mas isso é detalhe, até da mídia. Então, a gente está tendo essa mudança de dinâmica nos fosfatados. E o que são os pontos de atenção? China, cota para janeiro, fevereiro e março, é uma cota zerada de exportação. Dá para exportar via certificado, mas é um processo lento que demora 60, 65 dias. Então, a oferta chinesa ela vai reduzir no começo do ano que vem, janeiro, fevereiro e março. Ah, Alessandro, pode mudar? Pode mudar. Isso é um negócio que ele pode cair. E a gente começou a ouvir alguns rumores disso.
Nada sério, nada oficial, mas da mesma forma, quando começou os rumores de que ia se implementar o sistema de cota e de certificado, e ele implementou, começou um barulho. Então, onde tem fumaça, tem fogo, pode cair. Então, por isso que eu falei que a gente precisa de ter novos dados mais ao final do ano para falar se muda ou não nesse sentido. O volume russo, ele está chegando no Brasil, ele está chegando em várias localidades. A gente está vendo a disputa aí no corredor de exportação de grãos, né, do Putin lá na negociação com a ONU e com tudo, para liberar os grãos e os fertilizantes. Ele não estava nem querendo renovar o acordo porque ninguém estava cumprindo a parte do fertilizantes. Então, pode ser que tenha uma melhora para outros locais. A princípio, para o Brasil, a questão das sanções contra a Rússia, para nós está sendo bom. É um país que está vindo o produto deles e acaba pressionando as outras ofertas. A oferta russa está baixando a oferta dos outros locais que não são sancionados. Ele tem que vender aqui com desconto, porque não é todo mundo que está comprando no mundo o produto dele, né? E é um grande player importante. Então, esse fornecedor aqui também, janeiro, fevereiro e março, normalmente tem mau tempo e tormenta nos portos. Cai 30% a oferta do Marrocos no primeiro trimestre. Então, a gente é mais ou menos aí 1 milhão e 100 toneladas a menos exportável. Então, esse é um ponto de atenção que ele também dá um tom de possível estabilidade ou altista para o mercado nesse cenário. E aí a gente vai precisar de ficar de olho como é que vai vir a demanda norte-americana. Será que eles vão economizar novamente igual economizou esse ano? Ou eles vão adubar melhor no ano que vem? Qual que vai ser o comportamento do agricultor norte-americano? A gente não está vendo hoje antecipação, que normalmente agora em final de colheita eles fazem uns 30%, 40% de antecipação de compra, seja nitrogenado, fosfatado e potássio, para já ir repondo antes de congelar no solo. Então, viés baixista para fosfatado, até dezembro, janeiro, precisamos de confirmar mais coisas, ver se continua. Para o potássio, mesma dinâmica do gráfico, lembrem que isso aqui é nutriente, não é tonelada de cloreto, é nutriente, tá? Então, aqui a gente tem uma visão e uma novidade, né? Então, a China, nesse caso, ela é uma importadora de potássio, ela não exporta potássio, ela tem produção doméstica para metade da demanda dela, a outra metade ela tem que importar. Os Estados Unidos, ele importa mais tudo do Canadá, tem uma produção local lá pequena, né? Então aqui para eles não é problema. Mas você vê que o player mais importante no mercado internacional de importação é o Brasil. Então a gente tem que ficar de olho como é que está a demanda, consumo no Brasil, para ver os impactos de demanda. Na parte da oferta, o que a gente aconteceu em fevereiro, antes da guerra? A Bielorrússia ela veio sendo sancionada e a data corte de interrupção do fornecimento bielorrusso, que é vizinho ali da Rússia, foi 24 de fevereiro. Então, a gente teve aquele pânico total da falta de adubo. 6,3 milhões de toneladas de potássio, se a gente dividir por 60%, que é o teor do cloreto, dão 12 milhões de toneladas. É 1 milhão de toneladas por mês exportável. É o consumo do Brasil praticamente inteiro, da Bielorrússia que ficou fora. Por isso que realmente gerou aquele pânico todo. E a gente observa que ela aqui, a rota de exportação dela era pela Lituânia, porto da Klaipėda. 12 milhões de toneladas você não converte para outro porto facilmente. Ela estava já buscando alternativas quando interrompeu essa rota, e seria pela Ucrânia. O que aconteceu na Ucrânia? Guerra. Era 30 navios por mês pela Lituânia, ia virar 3 pela Ucrânia, não virou nenhum. Então ela veio com muita dificuldade. Aqui, só para a gente não estender muito e aproveitar o tempo, para a gente falar mais à frente do balanço brasileiro, por que não pela Rússia, Alessandro? A empresa que exporta o cloreto da Lituânia, a BPC, a antiga, que a produtora é a Belaruskali, ela já foi parceira da Uralkali russa. E elas separaram meio que brigado. Então, ajudar um fornecedor concorrente que brigou comigo a voltar para o mercado vai derrubar preço. Para que eu vou fazer isso? Então, logicamente, isso não aconteceu. Atualmente, a Rússia está, pelo apoio da Bielorrússia e tudo, eles estão achando rotas. No começo, era 2 milhões de toneladas de exportação. Já está se fazendo contrato transfronteiriço para a China, via ferrovia, e também saída pela Rússia, está pagando um pedágio bastante caro para passar dentro da Rússia, então, mas é a alternativa. Quem estava exportando 12, agora pode exportar 4, 6. Então, é um cenário um pouco melhor. O grande maior produtor mundial, que é o Canadá, as duas principais produtoras lá estão aumentando a produção. Todo outro lugar do mundo onde tem produção, no Chile, na Alemanha, Israel, todas estão aproveitando. O resultado de terceiro trimestre das empresas que saiu agora,
hoje, desde o dia 2 estão saindo agora 7 e 8, estão mostrando vendas no terceiro trimestre de preço médio de cloreto o dobro do ano passado. Então, a margem delas está fantástica. Volumes menores, mas o dobro do ano passado. Então, o cloreto, por todo esse cenário de redução de consumo no mundo, e principalmente aí por essas mudanças de aumento de produção que dá muita margem, a gente está vendo uma tendência baixista. O cloreto está caindo em torno de 7% na média global, o consumo dele. Tá? Brasil, a gente tá com importações ainda à frente, até o mês de outubro, é 1% à frente, e temos um estoque de passagem em nível recorde. Tá? Não vou ir muito tempo aqui, mas um ponto de atenção sempre muito importante, né? O fertilizante, quem vem primeiro, né, o ovo ou a galinha, mas o aumento de consumo de fertilizante, o aumento de preços de fertilizantes, ele é puxado primeiramente, ou um grande problema na oferta, é claro, mas primordialmente por aumento de demanda. E a gente teve juros, né, baixos, a gente teve uma demanda muito crescente, a injeção de dinheiro da pandemia que provocou um aumento de consumo de alimentos bastante forte também. Então, se vocês observarem aqui no gráfico, né, pegando o preço de soja FOB Paranaguá, primeiro ela escalou para começar a puxar as curvas de fertilizantes, né, o cloreto de vermelho, de azul a ureia, o MAP de amarelo aqui. Então, primeiro veio a soja, bateu um pico lá no abril, aproximadamente em dólar, no porto, e hoje ela veio recuando. Esse preço de soja aqui estava até sexta passada, né? Então, quando estava aquele bloqueio do corredor da Ucrânia, agora já começou a baixar em dólar novamente. Então, não atualizei, mas a gente vê que os fertilizantes agora eles estão nesse viés mais baixista. Tá? Bom, importação total do ano, para a gente caminhar para a reta final aqui. Aqui está só as principais matérias-primas, tá? Então, as principais matérias-primas consumidas, fertilizantes acabados. A gente está com, pela primeira vez, nós estamos atrás, de janeiro a outubro. Estamos ali com 31 milhões e meio aproximadamente, mas 700 mil a menos. Durante todos os meses, a gente veio à frente com volumes recordes. Algumas matérias-primas atrás, outras à frente, mas, de forma geral, volume recorde. A gente já virou o ano com um estoque, né, como é que estamos com essas entregas hoje, tá? Então, a gente começou um ano com um volume já em janeiro 5% menor, fevereiro 18% menor, aconteceu a guerra, pânico total, a empresa falou, eu te vendo, mas você tem que receber esse mês, é embarque imediato, se não cancela, não sei se vai ter logística, e todo mundo com medo, correu para comprar, e a gente viu uma entrega em março 14% acima do ano passado, abril 39%, até aqui quando a gente começava a olhar, no começo do ano, já conversando com vários agricultores de várias regiões do Brasil, muitos já falavam em economia de utilização de fertilizantes. As áreas velhas eu vou manejar, temos aqui várias empresas de consultoria e consultores aqui que podem nos colaborar com isso. Então, muitos foi feito para otimizar a dosagem nas áreas velhas, mas a área nova eu tenho que ir com pé embaixo, senão é pior. E muitas empresas até revisavam o número desse ano do Brasil igual o recorde do ano passado. Quase 46 milhões de toneladas. Mas as entregas até agosto começaram a desacelerar fortemente. E esses resultados de terceiro trimestre que estão saindo mostram uma desaceleração no consumo que a gente tinha estimado no começo do ano em 10% e hoje, se for 10%, está sendo bastante otimista. A indústria já está calculando a nível de Brasil um consumo, vamos falar aí, em torno de 15%, 16%, até 17% menor. Como é que está isso aí por estado, tá, pessoal? Então, a queda de 10% hoje, aqui está em nível percentual, mas esse de cá está em volume. Então, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, né, que teve problema lá com laninha, né, afetou, então não colheu, não vou encher o pé na adubação. A gente viu algum repique agora no final para a soja lá, mas são estados que estão diminuindo 1 milhão de toneladas praticamente. Pará, com as aberturas ainda está acima, Bahia estável, e aí no geral está todo mundo diminuindo um pouquinho. O Acre, o volume é pequeno, está com 2 milhões de toneladas a mais, ou 2 mil toneladas a mais, e aí não é tão representativo. Aqui é só a visão do gráfico, isso dá 3 milhões de toneladas atrasado, 10% atrás do ano passado. O que a gente fez uma continha básica aqui, né? Então, como é que montamos o balanço Brasil e a questão da visão do estoque? Então, nós temos a entrega até agosto, que está com 10% a menos, 25,9 milhões de toneladas. Se a gente
Considerar que setembro normalmente é um dos meses bastante fortes, né? Lá, 4,7 milhões de toneladas, reduzir só 6. Vamos colocar que teve muito repique agora no final, aproveitando os preços mais baixos de fertilizantes, e vai cair só 6. Mas vamos botar que outubro já não teve esse ímpeto todo, caiu 15. Novembro e dezembro já estamos contando com as entregas antecipadas aí de safrinha, que já começaram a acontecer, segunda safra, perdão. As entregas da segunda safra que começaram a acontecer lá no Paraná, já em outubro, no Mato Grosso, já tem vários agricultores recebendo o adubo que vai usar para a segunda safra em outubro. Eu nunca tinha visto isso. Então, as vendas estão bastante avançadas de segunda safra que vai ser usada no ano que vem. E as empresas estão tentando melhorar o resultado de entrega com essas entregas, com esses volumes. Então, a gente colocou essa visão de uma queda de 9,5 ainda e 4,8 apenas aqui em novembro, botando um número menor que o ano passado, mas conservador. Seria um fechamento de ano 41,4, daria uma queda de 9,7. A produção nacional está acima, 9,1%, mas ela veio desacelerando nos últimos 2 meses. Isso aqui, inclusive, foi o que motivou boas vendas agora de super simples. O super, muito estoque, teve que cair de preço para sair negócio. A gente está estimando que essa produção vai seguir desacelerando, mas num ritmo menor, até porque das vendas que estão acontecendo agora bastante agressivas, passava 23, 24. E repetimos aqui, 600 parelho, daria um aumento ainda de 3,5% na produção doméstica comparada com o ano passado. Importação, como eu falei para vocês, os dados da ANDA vão até aqui, mas a gente já tem o oficial até o mês de outubro. Pegando fila de navio nos portos e botando uma gordurinha de 1 milhão de toneladas a mais que ainda pode aparecer nessa fila, a gente teria uma importação aí de 37,4%, uma redução de 4,7%. Isso deixaria o nosso estoque de passagem, se esse cenário acontecer... André, o meu não está passando, travou. Tenta me ajudar aí. Obrigado. Deixaria o nosso estoque de passagem na casa de 11,5 milhões de toneladas. Isso sim, esse número otimista, como eu falei com vocês, acontecer de 41,4 milhões de toneladas de entregas domésticas. Então a gente pode passar o ano com 53% a mais de estoque. Veja que ele já cresceu em 2021 e está crescendo agora. Então isso deixa o momento muito mais hoje para o comprador do que para o vendedor. Tá? Mais uma? É a mesma visão, só para a gente olhar essa questão da variação. Mais uma? Bom, espero que vocês tenham gostado do nosso material.